Oi, amigos, beleza? Continuando então nossas aulas de termologia, mais especificamente de calorimetria, a gente vai estudar agora o calor latente. Por que ele chama calor latente? Porque ele é o calor escondido. Como assim calor escondido? A gente viu que quando a gente coloca uma determinada coisa no fogo, vamos pôr a água, que é a mais usada, colocou a água, ela vai começar a subir a temperatura. Então esse era o calor sensível. Agora, quando ele chega em 100 graus Celsius, apesar do calor estar fornecendo energia para a água, a temperatura para de subir. Então, como assim? A água está no fogo, mas essa energia está indo para onde? Ela está escondida. Em substâncias puras, ou acontece a mudança de estado, ou acontece a mudança de temperatura. Quando tiver mudança de estado, quando muda o estado, é calor latente. Beleza? Que é o que a gente vai estudar agora. Por que essa temperatura não sobe? Porque quando está mudando o estado, acontece ou a quebra, se você estiver fornecendo energia, ou a formação, se você estiver retirando energia, de ligações. A formulinha do calor latente é a formulinha do que mole. Já tinha do que macete, que era do calor sensível, né? Agora do calor latente, também fácil de decorar. Quantidade de calor, massa e calor latente da mudança de estado. Então, cada mudança de estado vai ter o seu calor latente. Ele mede o quê? O calor latente ele mede a dificuldade de determinada substância sofrer determinada mudança. Então, depende da substância e da mudança que ela está fazendo. Então, muda de uma substância para outra. Vamos pegar o exemplo da água, que é o exemplo mais famoso que a gente tem. Ela vai ter o calor latente para se fundir, ou seja, para derreter, que precisa de 80 calorias para cada grama de água. E ela vai ter o calor latente para vaporizar, que é 540 calorias para cada grama. Então, para virar vapor, que vapor é tem muito mais energia do que o líquido, exige muito mais calorias, certo? Para cada grama de gelo virar água líquida, eu preciso de 80 calorias. Para cada grama de água líquida virar vapor de água, eu preciso de 540 calorias. Agora presta atenção. Lembra que lá no calor sensível eu falei que para quando a energia estiver sendo recebida, o calor ia gerar um sinal positivo e para a energia perdida ia gerar um valor negativo? Lá o valor ia ser gerado automaticamente. Aqui não. Aqui eu preciso, às vezes, colocar o sinal. E aí, quando eu ganho energia, então uma energia ganha, é um calor positivo, uma quantidade de calor positiva. E para a energia, quando ele perde energia, quantidade de calor negativa. Tá bom? E só fazendo uma revisão desse gráfico pela terceira vez já, a gente tem o gráfico de temperatura por tempo. Esse gráfico é bem importante, por isso que eu estou revisando com vocês mais uma vez. E aí imagina lá, eu tenho o gelo a menos 20 graus Celsius. Ele não começa a derreter imediatamente. Você vai aquecendo ele continua sólido, continua sólido. Quando chega no ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, mistura sólido e líquido, ele começa a derreter. Então esse aqui é o meu ponto de fusão. Depois volta a subir a temperatura, e a temperatura sobe, aí só tem líquido. Sobe, 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 chega nos 100 graus Celsius, começa a acontecer a ebulição. Então aqui é o ponto de ebulição. Depois que acabar todo o líquido, ficar só gás, a temperatura volta a subir. E o que eu tenho em cada região? Quando eu tiver mudança de temperatura, aqui eu tenho calor sensível. Quando eu tiver mudança de estado, aqui eu tenho calor latente. Depois, quando eu tiver de novo mudança de temperatura, calor sensível. Mudança de estado, calor latente. Depois, mudança de temperatura, calor sensível. Tá? Deu para entender bem a diferença? Quando mudar a temperatura, em física, por ser substâncias puras, mudou a temperatura, calor sensível. Mudou o estado, calor latente. Tá bom?
Por essa aula era isso, eu espero muito ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!